Boa noite, eu sou o Neto e esse é o Identidade Divino. É com muita alegria que a gente se reúne para o terceiro encontro desse ciclo de palestras que procura aprofundar, refletir ainda mais os aspectos que norteiam a nossa prática pedagógica enquanto escola. A gente já falou nos outros eventos sobre o eixo da experiência e da comunidade. Se você não pôde conferir esses eventos, eles estão aqui no nosso canal. Depois vai lá e dá uma conferida que vale muito a pena, tá legal? Hoje a gente vai falar sobre o eixo do envolvimento e também dos valores que estão incutidos nele. Para dar início a esse nosso evento, o diretor do Colégio de Itu, o Contini, vai fazer essa abertura para nós. Obrigado, Contini, pela tua participação e também muito obrigado a todos que nos acompanham nesse momento aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao encontro desta noite. Nós estamos muito felizes de ter você acompanhando essa noite, esse momento formativo. E hoje nós temos a presença da irmã Dulcelene, é uma irmã salvatoriana, muito preparada, muito competente, consegue com certeza esclarecer muito sobre esse eixo estruturante da missão salvatoriana, do carisma salvatoriano, que é a nossa identidade, né? Então, esse aspecto do envolvimento é algo muito importante. E também o Lucas, com sua experiência, vai também nos ajudar a pensar sobre esse tema. E eu queria fazer uma analogia, o envolvimento como uma roda de ciranda. Todos nós já brincamos de roda de ciranda. Nós nos pegamos nas mãos, nos braços e nós nos movimentamos. E nesse movimento nós provocamos interação um com o outro. A gente se afeta um com o outro. Isso traz alegria, traz descontração, traz movimento. E o envolvimento é isso, é afetar o outro, cuidar do outro, transformar o outro. E nós, da educação, nesses tempos sensíveis, nesses tempos difíceis, nunca foi tão importante o envolvimento para realmente acontecer a aprendizagem, para acontecer a formação, para acontecer justamente essa ligação com o aluno. E na missão também, a gente entende que isso é muito importante. Nós, enquanto colégio salvatoriano, nós temos esse compromisso de promover esse envolvimento com essa causa maior, essa causa que o Padre Jordan sonhou tanto, que é tão importante de anunciar Jesus de todos os meios e modos. Um grande abraço a todos e bom encontro para nós. Falar do envolvimento enquanto um fruto da experiência de Deus e da vivência em comunidade é um aspecto fundamental para a gente entender a nossa missão enquanto instituição. Por isso, quem vai falar para a gente sobre esse olhar salvatoriano, sobre o aspecto do envolvimento, é a irmã Dulcelene, que fala lá de São José dos Pinhais, no Paraná, e que eu tenho certeza que vai trazer aspectos extremamente relevantes para a nossa compreensão do que esse eixo quer dizer na sua profundidade. Muito obrigado, irmã, pela tua participação e muito obrigado a todas as irmãs que também nos acompanham dentro desse evento. Boa noite a todos. Muito obrigado, Neto, por esse convite maravilhoso. E é uma alegria muito grande por poder estar aqui com vocês nesse evento de colaboração, nesse evento para conversarmos sobre esse tema tão maravilhoso que é assim o meu preferido dentro assim da perspectiva de vivência salvatoriana. Parabéns ao Colégio de Jundiaí por essa iniciativa. Eu realmente estou admirada. Essa noite vou, então, falar desse tema do envolvimento na missão salvatoriana. E a missão, essa palavra que provém do latim e que significa ser enviado,
é uma coisa muito assim interessante na nossa vida salvatoriana. E é sobre isso um pouco que vamos conversar. E eu vou assim iniciar pedindo ao Neto que apresente alguns slides, porque daí a gente torna a nossa apresentação um pouquinho mais dinâmica, né? Por favor, Neto. Quero dizer assim que muitas vezes a gente usa o termo missão para muitas coisas, é um termo bastante assim universal e não é só utilizado no sentido da missão salvatoriana ou da missão da igreja religiosa, mas a gente utiliza o termo missão para dizer de uma missão científica, de uma missão militar, ou mesmo da missão da empresa, porque, na verdade, isso significa focalizar naquilo que é o específico, o mandato, o envio, né, de alguém, ou de um grupo, ou de uma equipe, sei lá. Mas, enfim, nessa noite eu quero abordar três aspectos, assim, da missão e do envolvimento na missão. O primeiro aspecto é um pouco, assim, mais existencial, no sentido de que no momento em que eu sou uma pessoa, no momento que eu nasço, que eu venho ao mundo, eu tenho uma missão. Então, esse é um aspecto mais existencial. Daí um aspecto um pouco mais teológico, porque de onde provém, então, a missão nossa como cristãos, como pessoas que estão num caminho de fé, e, por fim, esse aspecto bem específico que é a missão salvatoriana. Então, vamos começar assim, abordando esses três aspectos, tá? Então, essa divisão ela é apenas um pouco assim pedagógica, mas na verdade ela está toda envolvida. Peço ao Neto de seguir com a apresentação. Então, está ali, missão, envolvimento, esses três aspectos. Vamos começar então com o aspecto existencial da missão. E para falar desse aspecto existencial, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre como as culturas guaranis, que têm várias linhagens, são nossos povos originários, indígenas, que habitam grande parte do Brasil, o Cone Sul, como é que eles entendem a missão, ou como é que eles entendem a existência. Eu acho muito inspirador o modo como a cultura guarani trata dessa questão. Para um guarani, tudo é palavra. Então, nascer é se tornar palavra. A pessoa é uma palavra que se põe de pé. E tudo na vida dos guaranis ganha uma palavra que é única, que é significativa, sobretudo nas várias passagens das fases da vida. E as várias passagens das fases da vida são bastante numerosas na vida de um guarani. Começa com o nascimento, com a concepção, o nascimento, a passagem para a vida adulta. Também a paternidade, a maternidade são passagens. A enfermidade, quando ela vem, a morte e até mesmo após morte, tudo isso são fases da vida dinâmica da cultura. E cada fase recebe, então, sua palavra significativa. Por isso, por exemplo, quando um guarani recebe o nome, e não é que ele receba o nome imediatamente quando nasce, ele somente vai receber o nome quando o pajé da comunidade, né, capta, intui a missão da pessoa, né? Então, a pessoa vai receber um nome que é a sua missão, né?
Então, a pessoa é uma palavra escutada e é também uma palavra proferida. É uma palavra que se doa em missão. E então, por isso que os guaranis têm sempre dois nomes, o nome que é civil, que dá a eles a cidadania brasileira, mas também tem esse nome que indica a sua missão. Então, cada guarani nasce com esse dom, e o seu nome define a sua missão. É muito interessante isso, né? Então, por isso, não é necessário que a gente seja um religioso para ter uma missão. Não, basta existir. E existir antes de tudo, no nosso caso, de animais humanos, nos tornarmos humanizados, né? Essa é a nossa mais grande, talvez, e mais difícil missão, que independe de tudo o resto. E como é que a gente pode se humanizar cada dia, né? Aqui vamos abordar algumas coisas assim que são bastante, digamos, é um pouco complexa, mas é ao mesmo tempo necessária para compreender essa questão do envolvimento, né? Nós somos convidados, somos chamados a nos humanizar no sentido de transcender impulsos que temos. Os animais não humanos são, digamos assim, determinados a certas afeições fundadas no seu processo de sobrevivência, de vivência, de defender a vida e também de autodefesa, né? Autodefesa de qualquer ameaça. Digamos assim que quem tem a experiência de ter um cachorro em casa sabe muito bem que os cachorros são geneticamente muito mais aptos à convivência e nós percebemos nos cachorros um afeto muito grande, mas ele está sempre determinado a essa autodefesa, digamos assim, e de defesa da vida, né? Agora, nós, animais humanos, possuímos também esses impulsos de sobrevivência e de autodefesa, mas eles estão ligados a outras faculdades, né? A faculdades da inteligência, da espiritualidade, da capacidade da linguagem, da capacidade de transcender os fatos, de transcender eventos, né? A capacidade da inteligência de simbolização, da resiliência quando sofremos um trauma, não é? Então, nesse nível se encontram também as capacidades de transcendência do próprio eu, né? O animal humano compreende que é interdependente, que depende não apenas das suas, digamos, as suas ações de autodefesa, mas depende dos outros, depende também das outras formas de vida ou das outras constelações de vida, como diz Ailton Krenak, que é um grande pensador indígena brasileiro, né? As constelações de vida. Somos todos vida e dependemos uns dos outros, né? Então, essa capacidade de humanizar-se é o processo de a gente se conscientizar cada vez mais, e esse é um processo crescente que dura uma vida inteira, né? De transcender, então, esse, digamos assim, de compreender essa nossa capacidade e de compreender que somos interdependentes, né? E ainda essa capacidade de significar, de simbolizar, de interpretar. Então, para um animal humano, uma coisa não é apenas uma coisa, mas é uma coisa significativa, né? Tem seus significados. E isso tudo faz com que nós nos tornemos mais humanos, né? À medida que vamos aprofundando isso. Por isso, quem não se desenvolve nessas esferas, né, nesses aspectos, muitas vezes fica reduzido na sua humanidade, fica muito reduzido
E então nós vemos na nossa sociedade, muitas vezes, esses atos egocêntricos de violência em nosso meio, né? De injustiças, por exemplo, o roubo, a injustiça, a acumulação de bens desnecessários, a exploração da natureza, tudo isso está muito ligado a uma forma muito, digamos, originária, muito primitiva, que ainda não se tornou humano no sentido da transcendência do óbvio, da transcendência do próprio eu, da transcendência dos impulsos, da transcendência no sentido da interdependência, né? Então, essa luta por humanizar-se, ela é cotidiana, né? A luta por não ser violento nas atitudes, não ser violento na linguagem, por não ser exclusivo na linguagem, ela é diária, ela é a cada momento, né? Cada dia, então, nós somos desafiados a essa missão de humanizar-nos, que é pessoal e que também é social, né? Bom, isso é o aspecto, então, primeiro, do significado de missão, né? Vamos ao segundo aspecto, que é a missão cristã, né? A missão cristã de envolver-se, o envolvimento com os outros, com o cosmos, com a natureza, ele provém do nosso Deus, porque nosso Deus é missionário, né? É muito interessante isso. Tem um teólogo que eu gosto muito de citar, conheço ele pessoalmente, José Cristo Rey Paredes. Ele fala sobre a missão como missio Dei, é uma palavra latina, significa a missão que é de Deus, ou seja, toda missão provém de Deus, toda ela é de Deus. Por quê? Porque Deus é esse pai e mãe que envia seu filho Jesus Cristo ao mundo, e Jesus toma a forma humana, vem para o mundo, sai de si, sai do círculo da Trindade e vem para o mundo, se envolver do humano e se envolver com o humano, né? E Jesus, que caminha conosco aqui na Terra, que morre, depois ressuscita, nos deixa o Espírito Santo, que a gente estamos assim em vias de celebrar, né? A vinda do Espírito Santo. Então, esse Deus que é Deus Pai e Mãe, que é Deus Filho Jesus Cristo, que é Deus Espírito Santo, é um Deus que sai de si, é um Deus que vem ao encontro do humano e que vem se envolver com o ser humano, com esse mundo, né? E isso é muito bonito, então, porque quando nós temos uma missão na igreja, uma missão na nossa vida cristã, e a partir do batismo nós temos essa missão, né? Nós estamos, na verdade, participando dessa missão que é de Deus. Então, a nós cabe, né, nos fazermos presente, nos deixar inspirar cada dia pela palavra de Deus, que vai nos dizer o que fazer, que vai nos encher dessa graça que faz com que a gente saia de si para se envolver com os outros. Jesus nos deixa essa missão. Nos evangelhos dos últimos tempos, dos últimos dias, ele vai dizendo isso, né? No evangelho da Ascensão, ele envia os apóstolos: agora são vocês, eu vou para junto do Pai, agora vocês continuem a missão. Então, nós participamos dessa missão de Deus. E eu gostaria de falar sobre algumas coisas que o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, nos fala num documento que ele escreveu, numa carta chamada Carta Apostólica, numa exortação apostólica que ele escreveu a todos os cristãos do mundo. O Papa fala ali fala da alegria de ser santo, de participar dessa missão de Deus, né? E que isso a gente pode fazer no cotidiano.
mas também que a gente pode, digamos, se enganar. E ele fala de duas tentações, que nos impedem de participar dessa missão de Deus, ou que nos impedem de sermos santos, né? Então, ele fala de uma primeira tentação chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? Né? É preciso, ele diz, superar duas tentações, e eu coloquei ali mais duas, que depois eu vou explicar. E o gnosticismo significa, então, que tudo pode se resolver através da razão, da racionalidade, da inteligência, das teorias. Então, parece assim, para os gnósticos, que toda a verdade se reside nos números, nas estatísticas. Nós vemos estatísticas já sendo, por exemplo, as estatísticas sobre quem vai ser presidente, quem vai ganhar a presidência nas próximas eleições. Quer dizer, na verdade, quando nós colocamos, assim, todo o sentido do conhecimento sobre números, sobre o inteligir da realidade, e eliminamos a possibilidade do mistério, a possibilidade de novos eventos, quer dizer, nós estamos sendo esses gnósticos, né? Enquanto que muito da realidade não tem explicação numérica, também não tem explicação natural, também não tem como inteligir, porque às vezes nós estamos também diante do absurdo, diante de questões incompreensíveis, e temos que silenciar diante delas. Não significa que a gente não vai continuar buscando o conhecimento, mas que significa também a humildade de admitir que no mundo há mistério, né? Na vida humana há mistério, nos eventos do humano há mistério. E nesse mistério pode residir a presença de Deus conduzindo a história de outra forma, não da forma que nós, digamos assim, concebemos, né? O Papa fala também de uma tentação chamada pelagianismo, é um palavrão ali, mas que se refere a um personagem da história chamado Pelágio, da antiguidade, né? E que substituía, então, a inteligência pela vontade. Ou seja, é aquela crença de que querer é poder. Nem sempre, né? Querer é poder. Nós sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Que muitas vezes queremos, mas não há condições para podermos ou para as coisas se realizar como nós desejamos que elas se realizem, né? Então, essas duas tendências, elas podem nos impedir, assim, de admitir o mistério de Deus nos envolvendo. Agora, tem outras duas tendências que eu quero pontuar e que eu quero acrescentar, além daquelas do Papa, que podem impedir que a gente possa viver em missão, ou que a gente possa se envolver com os outros, que a gente possa até se humanizar. E uma delas é a indiferença, né? A indiferença com tudo que ocorre ao nosso redor, a indiferença com o que ocorre também do outro lado do mundo, com o que ocorre com outras pessoas, com o que ocorre com a natureza. Ser indiferente, ou seja, centrar-se apenas no meu eu, na minha bolha, né? Sem se dar conta que eu sou apenas um nozinho naquela grande rede da criação, naquela grande existência das outras existências, né? Então, eu dependo dos nós das outras existências para manter o meu nó. Muitas vezes somos indiferentes, e essa indiferença faz com que a gente se pense único no mundo, e não é assim, né? Essa é uma grande tentação dos nossos dias, de a gente não se
incomodar, né? Não sair da nossa zona de conforto para se envolver. E disso advém, então, uma quarta tentação, que é o individualismo, né? O individualismo é um grande problema na nossa cultura, de modo geral, quando eu penso que sou eu o umbigo do mundo. Quanto mais eu penso que sou o umbigo do mundo, mais eu sou prisioneiro desse umbigo. Estamos sempre nessa prisão com a atenção centrada sobre o meu eu, as minhas ações sobre mim mesmo, sobre defender os meus desejos, os meus prazeres, as minhas, enfim, minhas ideias, minha conduta e etc, né? Bom, o que o Papa nos sugere? O Papa sugere uma alternativa para essas tentações, né? Primeiro é de que a gente tem que se dar conta que existe, que somos vocacionados, que eu posso, de alguma forma, me envolver, e eu posso escolher de que forma eu vou me envolver, então eu tenho que discernir, eu tenho que tomar uma posição, responder a esse chamado, né? E o Papa, então, nos dá uma chave para sairmos dessa situação de prisão, né? Dos nossos umbigos. Ele fala em saída. Ele fala que a igreja de Jesus é uma igreja em saída. Sair e saída são as duas faces dessa mesma imagem simbólica da igreja de Jesus. É Jesus que sai, né, da Trindade e vem para o mundo, se envolve com o mundo. Mas Deus, antes mesmo de enviar Jesus, já havia se envolvido com as misérias do humano. Lá no Antigo Testamento, nós temos a história de Moisés, que recebe de Deus uma mensagem, que conversa com Deus, e Deus diz para ele, olha, vocês são escravos no Egito, pois eu vi a miséria do meu povo, eu ouvi os seus gemidos, eu desci para libertá-los. Quer dizer, Deus sai de si para vir libertar o povo da escravidão do Egito, né? Em Jesus, Deus sai de si para enviar seu Filho para dizer-nos a mensagem, para mostrar-nos a mensagem do reino de Deus. Então, nosso Deus, esse Deus que se envolve com as dores do ser humano, que se envolve com as dores da criação, que não está sentado de barbas de molho, né? Um velhinho lá de barbas de molho, racionalizando, julgando a humanidade. Não, Deus, esse não é o nosso Deus. O nosso verdadeiro Deus é esse Deus que sai de si e se apresenta como mãe solícita, como pai amoroso, como filho salvador, Jesus salvador, como Espírito Santo, né? Então, aqui é que nasce, é daqui que surge o significado da missão cristã, da missão da igreja e também da missão salvatoriana, né? Então, vamos lá agora para essa missão que é a missão salvatoriana. Então, ali, vocês estão vendo um textinho mais longo. A missão salvatoriana, ela brota de um envolvimento. O envolvimento está, sim, incrustado no nosso DNA, não tem como fugir, tá? Ela brota desse envolvimento que o nosso bem-aventurado Francisco Jordan, que foi beatificado domingo passado, no domingo, dia 15 de maio, em Roma. Padre Francisco Jordan, o bem-aventurado Francisco Jordan, juntamente com a bem-aventurada Maria dos Apóstolos, que foi sua fiel, assim, seguidora, eles se envolveram, eles olharam ao seu redor, saíram da própria indiferença. É muito interessante ler, tanto no diário espiritual do bem-aventurado Francisco Jordan, quanto
de Teresa von Vollenweber, que era o nome anterior de Maria dos Apóstolos, esse aspecto do envolvimento social e também eclesial dos dois na Alemanha do século XIX. É uma coisa impressionante isso, né? Parece que estamos lendo coisas dos tempos atuais, mas não, isso foi no final do século XIX, na segunda metade do século XIX. Nesse tempo, a Alemanha vivia uma grande revolução em todas as dimensões, assim, sociais da vida, enfim, também eclesiais, restrições com a expressão religiosa, restrições com estudos da teologia, revolução cultural, revolução industrial, revoluções sociais, enfim, guerras. É um momento muito difícil para eles. E é nesse momento, e vendo essa realidade ao redor, que os dois tomam, digamos, uma atitude, né? E buscam dar uma resposta a essa situação. Eu lembro de ter lido no diário de Maria Teresa, de Maria dos Apóstolos, como ela relata a situação das crianças, né, durante esse período, crianças órfãos, e eram órfãos porque tinham sofrido acidentes, os pais tinham sofrido acidentes nas fábricas, tinham morrido, essas crianças estavam expostas, abusadas, exploradas de todos os tipos, e ela vai recolhendo algumas dessas crianças para protegê-las e também oferecendo momentos em que as crianças possam se formar, possam ter momentos de lazer na sua própria casa, né? Então, nós vemos esse envolvimento assim que tem uma ressonância desse compromisso com o próprio batismo e também com a própria existência, ou seja, é impossível olharmos para a injustiça e ficarmos de braço cruzado, não precisa nem ter religião, né? Então, qual foi a resposta? A resposta foi: vamos oferecer às pessoas uma formação global religiosa para que as pessoas, as juventudes, sobretudo, saiam dessa situação de escravidão e de ignorância religiosa. Outra coisa que Padre Francisco Jordan, que o bem-aventurado Francisco Jordan fez, foi organizar várias propostas de agregação de pessoas. Ele, então, inventou vários grupos em que uniam as forças, se associavam, a maioria eram pessoas leigas, em favor de, digamos assim, da formação e da divulgação, né, desse Deus verdadeiro, esse Deus que sai de si, né? Sai de si e vem ao encontro do humano para humanizá-lo ainda mais. Então, esses vários diversos movimentos, agregações de pessoas que o bem-aventurado Francisco Jordan organizou, ia além, assim, de lugares e de classes, ou, enfim, de níveis, né, mas eram pessoas, eram jovens, eram leigos, eram freiras, eram padres, eram cientistas, acadêmicos, jornalistas, enfim, famílias. Ele queria que todos pudessem conhecer Jesus e torná-lo conhecido, né? Propiciar para que outros o conhecessem, no sentido desse Jesus que sai de si, que vem salvar, que vem, digamos, anunciar um reino, e um reino de vida e de justiça, de abundância de vida. Então, dessas organizações todas, sobreviveram duas naquela época, que foram as duas congregações que Padre Francisco Jordan fundou,
que o bem-aventurado Francisco Jordan organizou a Congregação da Sociedade do Divino Salvador, que vocês têm aí no colégio, os padres e irmãos, e a Congregação das Irmãs do Divino Salvador, da qual eu faço parte. Mas até mais ou menos 1940 tinha um grupinho chamado Associação dos Santos Anjos, que era uma organização de crianças e adolescentes. Isso durou até mais ou menos o início das primeiras décadas de 1900. Depois desapareceu porque, na verdade, esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, ele foi absorvido nos vários outros apostolados que padres, irmãs e irmãos foram assumindo, por exemplo, as escolas, né? As escolas católicas, como a vossa escola. Então, o envolvimento na missão, como eu disse a vocês, está no DNA da vida salvatoriana, né? E agora, eu gostaria de dizer assim que temos que nos envolver como salvatorianos, como salvatorianas, e quando eu falo de salvatorianos e salvatorianas aqui, eu estou falando de todos aqueles que compartilham dessa proposta, né? Não importa se tem um compromisso institucional numa congregação, não, são todos. Então, todo colégio é salvatoriano, né? Então, todos estamos imbuídos desse DNA do envolvimento missionário. Como é que pode ser esse envolvimento na missão salvatoriana? Vamos ver aí. Vamos lá, Neto, mais um slide para mostrarmos como podemos nos envolver. Nós nos envolvemos com as causas pela vida, né? E esse envolvimento tem 3 momentos, assim, e que ocorrem mais ou menos todos ao mesmo tempo, porque um depende do outro, é interdependente. O envolvimento na missão começa por conhecer Jesus, por se empenhar pessoalmente, se envolver pessoalmente com Jesus Cristo, né? Sem essa relação, a gente vai fazer um trabalho social, tá bom, tá muito legal, talvez um trabalho político, né? Muito legal, mas daí ele não vai ser assim ainda essencialmente salvatoriano. O envolvimento missionário salvatoriano, ele brota primeiro do envolvimento pessoal que temos com Jesus Cristo, com a pessoa dele, porque é ele que nos inspira como nos envolvermos, então, com as outras situações, com as outras pessoas. E desse envolvimento brota, então, o envolvimento comunitário e social, o compromisso de tornar Jesus conhecido, de possibilitar que outros o conheçam e que se envolvam também. E daí, por fim, ou pelo meio, né, o envolvimento de sair de si, de sair da própria bolha. Temos que sair da bolha, né, assumir as causas pela vida. Essas causas pela vida, o que são? Esse sair de si, vamos para frente com a apresentação, esse sair de si da missão salvatoriana, ela pode ser exercida, pode ser feita assim em 3 níveis, em 3 momentos ou de 3 modos, né? Veja que envolver-se com causas que geram vida se refere ao envolvimento de todos nós e em todos os momentos, em todos os tempos da nossa vida, né? Por isso, ela pode começar ou pode terminar com o envolvimento do coração. Sabe, são as pessoas que não podem agir. São pessoas muitas vezes idosas, ou são pessoas que têm dificuldades de agir. Então, elas rezam pela missão, elas rezam pelos outros, elas rezam pelos que sofrem. A oração é um modo de envolvimento, talvez o modo mais profundo de envolvimento missionário, né? Eu vejo nossas irmãs idosas, meus pais idosos,
nossos avós, que rezam e que se condoem por aqueles que estão sofrendo. Muitas pessoas são assim. Então, esse já é um envolvimento, o envolvimento do coração, o envolvimento da intenção, que oferece sua vida, suas orações, sua solidariedade do profundo coração para com as pessoas que sofrem. Isso salva o mundo, né? Também nós podemos nos envolver com as nossas mãos, doando ou agindo para sustentar a missão em favor da vida. Ou nós podemos agir com os nossos pés. A gente parte em missão, a gente sai em missão, vai para lugares estrangeiros ou para lugares de fronteiras. E aqui, lugares de fronteiras significa situações do ser humano que a gente encontra. E podem ser situações no cotidiano, como podem ser situações fora do nosso cotidiano, né? Queria dizer assim que muitas vezes o nosso envolvimento não depende de altos custos, nem assim de coisas muito complicadas, elas são coisas muito simples. Quero contar que há poucos dias atrás eu conversei com uma jovem que me disse que um grupinho de colegas haviam terminado a sua graduação em várias disciplinas na universidade e se colocaram à disposição de outros jovens colegas pobres aqui do bairro para ajudá-los com aulas gratuitas de português, de física, de biologia, outras disciplinas. Jovens que estão trabalhando, que não têm condições de tempo de estudo, então, e que vão prestar exame no Enem ou vestibular. Então, sabe, os jovens ajudando outros jovens. É uma coisa, ser proativo no cotidiano, né? Uma outra coisa que escutei alguns dias atrás, também aqui no bairro mesmo, é de que outros jovens estavam ajudando jovens desempregados a se cadastrarem em empresas recrutadoras para vagas de emprego, né? Então, os jovens iam lá, faziam testes, etc., davam seu currículo para conseguir emprego. Então, são pequenas ajudas, pequenas atitudes assim, que nos ajudam a viver, a se envolver com os outros, né? Então, nós temos esse nível do envolvimento no cotidiano, e agora nós queríamos mostrar também alguns envolvimentos assim corajosos e heróicos, né? Porque esse também é envolvimento. São as ações de fronteira, são as ações extraordinárias pela vida. Vocês estão vendo essa imagem ali, ela não está muito nítida, daquela enfermeira que tirou o paciente da ambulância e saiu carregando o paciente estrada fora, na estrada de chão, arenosa, no engarrafamento de ônibus, caminhão, lá no norte do Brasil, né? Esse é um doar de si, é um sair de si heroicamente. Mas esta enfermeira era uma pessoa especial? Não, ela era uma enfermeira e ela toma uma atitude heróica para se envolver, para salvar a vida. E essa imagem correu o mundo e emocionou o mundo inteiro, né? Toda vez que eu olho para essa imagem, eu também me emociono. Então, são envolvimentos missionários, salvatorianos, também de fronteira, que eu quero apresentar agora, que nos inspiram a sair de nós mesmos em favor dos outros, né? Vamos ver agora alguns slides de irmãs salvatorianas em zonas de fronteira, não só geográficas, mas também contextuais. Vocês estão vendo essas 4 mulheres aí no vídeo. Essas 4 mulheres são irmãs salvatorianas que habitam no Paquistão, na capital chamada Lahore. No slide seguinte, vocês verão essa fila de mulheres aí bonitas, bem vestidas. Pois bem, as nossas irmãs estão no Paquistão já há muitos anos. E no Paquistão,
em Lahore, sobretudo, existe menos de 1% de cristãos, e o resto são todos muçulmanos, né? Bem, os cristãos, como são a minoria da minoria, não tem nenhuma oportunidade, assim, sobretudo nas escolas públicas, não tem possibilidade de enviar suas crianças, não tem espaço, não tem vagas, né? Então, nossas irmãs começaram a, primeiro de tudo, ensinar as mulheres, as mães. Essas mulheres são todas mães, são moças aí, e elas alfabetizaram as mulheres para que as mulheres pudessem ajudar a alfabetizar suas crianças. Então, os cristãos não têm oportunidade nenhuma. E elas estão ali contra, assim, sofrendo também ameaças, porque muitas vezes são escolinhas clandestinas, né? Os cristãos estão aprendendo a ler, a escrever clandestinamente, não oficialmente. Então, tudo isso é uma grande ameaça. Isso é a fronteira, quando você está agindo numa situação de grande limitação e de grande dificuldade, né? Que pode trazer consequências também para a vida, né? Então, isso é o nosso envolvimento no Paquistão, como irmãs salatorianas. Agora, gostaria de que vocês observassem essa irmã que está descendo uma escada, né? Vocês podem ver as duas janelinhas ali, as pessoas em cima. Isso é um andar de cima de uma casa, e ali há o andar de baixo, a outra janelinha de uma casa numa palafita, nas Filipinas. Nossas irmãs, as Filipinas, estão não apenas assim, elas são filipinas, né? São nativas, e elas trabalham com uma organização que em português se chama Pastoral Salvatoriana da Criança e Proteção da Criança. O que significa isso? É que muitas crianças nessas palafitas são abusadas de muitos modos, sejam eles por violência, como também abusadas sexualmente. Então, elas vão visitando, elas têm muitos grupos organizados de pessoas nessas palafitas, que são como que vigilantes, né? E eles são treinados para identificar as crianças que estão sendo abusadas. Então, começa todo um processo para tratar dessas questões do abuso, seja com vários órgãos públicos, né, de justiça, como de assistência social da parte do governo. Então, elas estão envolvidas com toda uma rede de ajudas para a proteção dessas crianças, né? E ali, correndo o risco, né, de resvalar e cair ali embaixo, na palafita, no meio da lama ou do mar, quando o mar sobe, né? Assim é nas Filipinas. Agora, esta cena é uma cena dos últimos dias. Há poucos dias eu recebi esta fotografia, que é das irmãs nossas salvatorianas atuando num dos territórios da Palestina. Como vocês sabem, Israel é o Estado, mas dentro do Estado de Israel está os territórios da Palestina, que são cercados por grandes paredes muito altas, de 5, 6 metros de altura, onde estão os territórios da Palestina. Bem, nossas irmãs estão ali, é uma comunidade internacional, trabalhando nessa zona, e elas recolhem mulheres que têm alguma dificuldade, seja ela mental, ou física, e no mundo árabe existe assim um descarte assim dessas pessoas. Eu conheci uma menina que foi recolhida de uma caverna, porque ela nasceu com um problema mental, e
quando a família descobriu que ela tinha um retardo mental, ela foi jogada nessa caverna e ela era tratada como um bicho, um animal não humano, né? Então as irmãs a recolheram e ela está ali no meio dessas aí e vai ficar até o fim da vida, porque as irmãs assumem essas mulheres até o fim da vida. Essa comunidade internacional, então, cuida dessas mulheres contra tudo e contra todos, porque não é fácil recolher essas mulheres numa cultura que as descartou e que não as considera ser humano, né? Então, aí está uma atitude, uma ação de fronteira muito radical. E na cena seguinte, vocês verão um grupo de mulheres muçulmanas dentro mesmo desse mesmo território. Essas mulheres estão estudando enfermagem. Por quê? As irmãs notaram que os palestinos de dentro do território palestino não podem sair para fora sem passaporte e sem ter um visto de entrada para o território israelense. O que ocorre quando uma pessoa fica doente? Ela morre dentro das paredes do território palestino, né? Então, elas entraram em contato com universidades nos territórios palestinos e fizeram, digamos assim, acordos, e essas moças, então, também rapazes, estudam enfermagem, são formados, e eles, então, podem atender o povo quando o povo fica doente, dentro mesmo do território ali palestino, né? Essa é uma atitude, uma situação bastante radical, corajosa, por parte das irmãs, mas também por parte dessa moçada que busca burlar, digamos assim, um sistema muito injusto e escravizador, né? Vamos agora para uma situação que nasce na pandemia. Na pandemia, vocês sabem, existem muitas situações dolorosas dentro das casas de nossas famílias e, sobretudo, com nossos jovens. Então, nasce um novo modo, uma nova ação de envolvimento, que é a escuta, as escutas. Isso aqui é no jardim da minha casa. No jardim da minha casa, a gente tem organizado momentos de escuta presencial. E também a gente faz escutas, conversas assim, remotas com as pessoas. Mas há problemas muito íntimos, muito pessoais, que é muito difícil as pessoas assim terem total confiança nas mídias para poder se abrir, e também se torna um pouco limitado. Então a gente atende as pessoas no jardim, com todas as medidas de segurança, né, para ouvi-las na sua dor, se solidarizar com elas, ser todo ouvido para elas e ajudá-las encaminhando-as àquilo que é o necessário, ou na psicóloga, ou no serviço social, enfim. É desse modo que, de repente, nós estamos sendo chamados agora na pandemia a ajudar. Mas também a gente pode se envolver com organizações internacionais que fazem, digamos assim, um grande trabalho em favor da vida. Por exemplo, vocês veem ali em cima nesse slide esse logotipo, Stop Enslavement, Anti-Human Trafficking Efforts. Nasceu nos Estados Unidos, na Califórnia, com as nossas irmãs, e agora está espalhado em todas as comunidades salvatorianas, das irmãs salvatorianas do mundo. Aqui no Brasil, esse movimento de enfrentamento contra o tráfico de pessoas se chama Rede Um Grito pela Vida. E nós somos, assim, convidados a entrar nessa rede, que ela é bem mais ampla, não é apenas salvatoriana, ela pertence à Conferência dos Religiosos do Brasil e à Conferência dos Bispos do Brasil também. É todo um movimento. Em outros países, o movimento se chama Talitha Kum. Talitha
Tráfico é a palavra hebraica que Jesus usou para chamar a menina que estava morta e que ele ressuscitou. Talita kum significa levante-se, menina, né? E temos muitas irmãs que inclusive ganharam prêmios já de governos nos seus países pela luta contra o tráfico humano. Todos nós podemos ser agentes anti-trafficking, porque esse é um negócio imenso que gera milhões, bilhões de dólares no mundo, e é um negócio escondido, né? Muitas vezes muito sutil. Então, nós podemos nos envolver com essas grandes causas, que são causas mundiais, e que nós podemos entrar nessas redes mundiais. Uma outra rede mundial que nós, irmãs salvatorianas, por exemplo, fazemos parte, é de uma organização não governamental chamada Unânima Internacional. É uma ONG consultiva da ONU, é membro da ONU, mas é um membro consultivo, que defende, então, interesses de imigrantes, de mulheres pobres, de crianças, de desalojados, de exilados, né? E também questões do meio ambiente. Nós temos lá uma irmã, se chama Ellen Sinclair, ela nos representa todas nós no mundo inteiro, como salvatorianas, nesse órgão. Então, quando a ONU se reúne, quando há encontros com temáticas que são discutidas ali, nós estamos lá presente, né, através da Unânima Internacional. Fazendo o quê? Fazendo lobbies, né? A gente precisa fazer lobbies nesses grandes lugares, se envolver com esses lugares. Então, a nossa irmã Ellen Sinclair está lá, nos comunica e a gente começa a fazer lobby daqui, de onde a gente está, né? Para pressionar com relação a certas coisas que são de interesse mundial e que se a gente não se envolver, se a gente não pressionar, nós não vamos alcançar. E, enfim, são muitas as formas com as quais a gente pode se envolver em favor da vida, em favor da justiça, em favor da humanidade e de toda a criação de Deus, de toda a terra, né? E nós temos muitos meios que nosso fundador, o bem-aventurado Padre Francisco Jorda, não tinha na sua época, e nós temos hoje, né? Ele tinha outros, nós temos hoje muitos outros meios, então basta dizermos sim, eu vou sair de si e dar um passo para fora, né? Então, meus amigos e amigas, muito obrigada, fico feliz de ter podido partilhar essas coisas com vocês. Meus parabéns para todo o colégio, para todas as pessoas, o Neto, meu querido amigo, e estamos aqui à disposição, né? O Neto também tem meu contato, qualquer coisa, estamos à disposição para nos envolvermos todos juntos nessa caminhada. Obrigado. Irmã Dulcelene, muito obrigado por compartilhar de tamanha profundidade com a gente dentro dessas considerações que a senhora veio fazendo. É muito interessante de perceber não só o aspecto de envolver-se na missão de Jesus, mas também de poder ver isso na prática com as irmãs aí espalhadas em tantos cantos do mundo. E por falar nisso, né, a pessoa que segue aqui o nosso evento é um ex-aluno aqui do colégio, ele é o Lucas, né, ele vai falar um pouquinho também da experiência dele, vai se apresentar um pouquinho para nós, mas que foi um cara que decidiu se envolver, né, e eu queria que a gente pudesse também estar muito aberto a essa compreensão daquilo que é se entregar a uma missão, né? Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso evento e desde já muito obrigado pela tua participação. Bom, eu sou o Lucas, eu fui aluno aqui do Divino faz muito tempo, eu estudei aqui na 5ª e 6ª série, tive a sorte de conhecer esse colégio maravilhoso,
de aprender muita coisa, de aprontar muito, e está sendo um prazer voltar aqui depois de tantos anos para compartilhar um pouco das minhas experiências e também ver que muitas das experiências que eu tive vão de encontro aos valores que a gente está conversando aqui hoje, né? Principalmente sobre a questão de envolvimento. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha história, né, desde que eu fui aluno daqui do Divino, e também comentar um pouco sobre como eu enxergo que esses valores que nós vamos falar hoje, sobre envolvimento, que é a empatia, o comprometimento e a responsabilidade, como eles também estiveram junto comigo ao longo da minha trajetória. E então, mais uma vez, agradecer o convite e começar com uma pergunta, né? Quem que ousa viver uma vida de envolvimento? Porque para viver uma vida de envolvimento, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que correr atrás e a gente tem que saber também que para conseguir alcançar nossos sonhos, a gente vai ter que lutar por eles, né? E a luta também vai trazer dores, saudades, estudos, né? Ralação. E então, antes de começar qualquer coisa, fazer essa provocação, porque para mim é importante pensar que o envolvimento também exige muito de nós. E bom, contar um pouco sobre mim, né? Eu estudei aqui no Divino quando eu tinha de 11 a 12 anos, quinta e sexta série. Até mudou um pouco os nomes hoje de como falam os anos, mas cresci em Jundiaí e decidi estudar Relações Internacionais. Fiz uma faculdade que se chama Exanc, que tem muito foco em marketing. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já aprendi muito sobre comunicação e me interessava também por esse tema de marketing. Mas eu me interessava sobretudo pela questão de relações internacionais, como a política, a economia internacional, os direitos humanos. Eu adorava esses tipos de tema, mas também me encantei um pouco pela área de marketing. E aí, após o meu primeiro ano de faculdade, eu sentia que eu precisava correr mais atrás das minhas coisas. Eu decidi mudar para o período noturno para fazer estágio. Então, no segundo ano de faculdade, eu comecei a estagiar e consegui um estágio na área de marketing numa empresa que se chama Saint-Gobain, que ficava em Vinhedo. Então, eu morava em Campinas, eu ia para Vinhedo todos os dias, fazia faculdade à noite. E comecei ali, né, sentir que tá saindo ali naquela vida de estudante e entrando para uma vida de adulto, né? E, bom, com o meu segundo ano de estágio, né, também no terceiro ano de faculdade, eu fiquei com uma coisa que eu precisava sair de Campinas, eu precisava sair de Jundiaí, eu precisava viver outra coisa, né? E eu estava estudando Relações Internacionais, eu tinha uma sede de aprendizado e vivência, né? Não era só querer aprender sobre outros países, mas de fato ter uma vida fora deles. E aí, né, até falando de envolvimento, eu tive muito uma questão de iniciativa para buscar resolver esse meu conflito interno de quero sair de onde eu estou para buscar aprender algo novo, vivenciar algo novo. E aí eu comecei a fazer algumas aulas de francês e a minha vida estava uma loucura, porque eu fazia estágio, trabalhava de dia, fazia aula de francês, ainda tinha faculdade à noite e voltava para Jundiaí de fim de semana, viajava muito, então foi um terceiro ano de faculdade que eu não tive tanta vida universitária quanto eu queria, mas que toda essa relação me ajudou a conseguir um estágio fora pela própria empresa que eu trabalhava. Então, tive apoio, né? Acho que também foi um ato aí de ter pessoas ao meu lado que me apoiaram para conseguir fazer esse estágio fora. E isso acabou me levando para a França para fazer um estágio pela Saint-Gobain também. Então, eu tinha feito esses 2 anos de estágio e aí fui para a França para fazer mais um semestre de estágio. A experiência foi ótima lá. Eu cheguei falando muito mal francês. Ninguém me entendia, eu não entendia ninguém, eu só falava oui, tá tudo certo. Mas com o tempo a gente foi se entendendo melhor e a gente que é brasileiro, a gente tem um jogo de cintura muito bom e flexibilidade para aprender, né? Então foi ótimo esses 6 meses que eu tive lá. E quando eu estava lá, voltou aquela minha inquietação do tipo, puxa, eu vou voltar para o Brasil, eu vou para Campinas, eu vou voltar para a empresa, será que é isso mesmo que eu quero? E eu com aquela coisa de, poxa, eu queria tanto trabalhar de fato com relações internacionais, né? Eu estava vivendo só o mundo de marketing. E aí
eu me candidatei para algumas vagas de estágio em Brasília, nas Nações Unidas. E aquilo, naquele momento, era uma realidade muito distante para mim. Eu nunca achei que eu, fazendo faculdade em Campinas, ia conseguir um estágio em Brasília na ONU. E eu, apesar de achar que era distante, eu não desisti, né? Eu continuei me candidatando, tentando, até que eu tive alguns retornos positivos. Eu entrei num processo, entrei em outro, e um deles eu acabei sendo aprovado, que foi no Acnur, que é a agência da ONU para Refugiados, e eles têm um escritório em Brasília. Isso foi em 2014, né? Já fazem alguns anos, mas essa foi a minha primeira experiência de relações internacionais num ambiente de fato de relações internacionais, né? De trabalho com direitos humanos e trabalho com refúgio. E aquilo foi um aprendizado assim muito grande, porque eu cheguei lá com uma experiência de empresa, de marketing, e ali eu vi que eu tinha que ter uma experiência de jornalista, que eu tinha que ter um olhar sensível com todas as questões de direitos humanos, população vulnerável, gênero, LGBT. Então foi um aprendizado muito significante nessa área, porque essa foi uma vivência totalmente nova para mim. E foi ali que eu me encontrei. Foi ali que eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Não conseguia me imaginar voltando para uma empresa para trabalhar com marketing, para trabalhar com negócios. Ali eu me desvinculei disso. E eu vi que essa era a direção que eu deveria tomar, seguir. E eu tive o comprometimento para conseguir fazer isso acontecer. Então, quando eu terminei esse estágio em Brasília, que foi muito legal, conheci pessoas incríveis, conheci mulheres refugiadas incríveis, com uma força gigantesca, assim, de acolhimento, de transformação, de realmente fazer a diferença na vida de quem estava perto. E aí eu voltei para Campinas, né, depois de todo esse ano doido, né, 6 meses na França, 6 meses em Brasília, né, uma mudança de caminho. E aí eu me encontrei muito nesse mundo dos direitos humanos e percebi que era aquilo que eu queria. E aí eu falei, poxa, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Se eu quero um dia trabalhar nas Nações Unidas, o que eu preciso fazer? E aí eu desenhei todo um plano, né? E fui também estudando e pensando. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer um mestrado fora para desenvolver melhor os idiomas, para também ter mais vivência internacional. E aí isso acabou me levando de volta para a França, quando eu terminei a faculdade, para fazer o mestrado em comunicação, que já era uma área que eu trabalhava, que eu havia trabalhado por 3 anos de estágio aí nessa área de comunicação. E aí isso me levou de volta para a França para fazer o mestrado. E eu fiz o mestrado na Sciences Po, que é uma faculdade que tem gente do mundo todo, muito bacana, um olhar de ciências políticas muito interessante, que foi também algo que me acrescentou muito, me trouxe muita vivência, muito aprendizado. E nesse tempo que eu estava lá, não foi nada fácil, né? E acho que isso também pega no valor de responsabilidade que a gente está conversando aqui. Porque eu sempre vi aquilo, né, de, poxa, eu tive a iniciativa de vir fazer o mestrado fora, e aí, né, mestrado é uma vida de muita relação, muito estudo, ainda mais em outros idiomas. Então, também passei por muita dificuldade. Morei por 7 meses num apartamento de 14 metros quadrados, que é uma coisa que é surreal, assim, de pensar hoje. Mas eu estava na França, eu estava feliz, eu estava com amigos que me apoiavam, minha família no Brasil sempre me apoiando. E, bom, foi um período que eu sempre voltava no momento de dificuldade para pensar, isso aqui faz parte da minha jornada, isso aqui faz parte do meu crescimento. Então eu tenho que me esforçar, porque eu decidi tomar esse passo. E esse passo vai ser importante porque eu quero depois. E foi na França mesmo que eu acabei conseguindo fazer um estágio na Unesco, que acabou em 2 meses virando um primeiro contrato de trabalho. E aí, né, foi uma realização de um sonho, que foi de fato conseguir um trabalho numa agência das Nações Unidas, que é a Unesco, que é a agência das Nações Unidas para ciência, educação e cultura. E ali, outra vez, né, muita coisa nova, muita responsabilidade que eu nunca havia tido em questão de trabalho, uma cobrança por excelência, por qualidade, e aquela
coisa que sempre me motivou muito, que era de trabalhar num time com pessoas do mundo todo. E por uma causa, né? Que no meu caso era a proteção de jornalistas, que era a área que eu trabalhava, e liberdade de expressão, né? Garantir a liberdade de expressão, principalmente no meio jornalístico, para que os países olhassem para a liberdade de expressão como se a liberdade de expressão fosse algo que acrescentasse, né? E fosse uma ferramenta também de apuração, de transparência e de exigir de qualquer autoridade, seja política ou seja privada, transparência, porque a gente precisa de transparência numa democracia. E, bom, depois de 1 ano e meio trabalhando na Unesco, ainda na França, eu estava muito envolvido com o meu relacionamento, que estava aqui no Brasil, e decidi voltar para o Brasil, né, não só pelo relacionamento, mas também para estar de volta perto da minha família. E foi uma decisão que não foi fácil, né, sair da organização que eu tanto sonhei em trabalhar, mas foi uma decisão que eu tomei, que eu nunca consegui me arrepender dela, porque eu voltei para o Brasil e, por mais que no início tenha sido difícil, quando eu cheguei aqui em 2018, sem trabalho e, né, com uma expectativa de conseguir algo muito bom rápido, eu fui correndo atrás, conhecendo novas pessoas, até que eu fui fazendo alguns trabalhos em São Paulo, no terceiro setor, né, sempre trabalhando com ONGs, e sempre muito focado que era aquilo que eu deveria procurar, né? E não voltar para trás e falar, não, agora eu preciso de um trabalho numa empresa porque eu preciso de dinheiro e tal. E, de fato, né, trabalho na empresa vai te dar mais dinheiro, mas para mim não ia me dar as realizações que eram o que eu mais buscava. E então eu fiz alguns trabalhos para algumas ONGs, sempre em São Paulo, e trabalhei um pouco na área de educação, trabalhei um pouco com relações públicas e trabalhei um pouco com inovação no setor público também. E aí, quando eu terminei esse meu último trabalho de inovação, eu vi abrindo uma vaga no Acnur, né, Agência da ONU para Refugiados, que eu já havia feito estágio antes, lá em Roraima, né, numa operação de emergência, numa operação humanitária. E aquilo para mim era uma loucura, né, porque eu nunca imaginei que o Brasil fosse ter abrigos de refugiados, igual a gente via na televisão acontecendo no Oriente Médio, na África, na Ásia. E, bom, gente, hoje você está ouvindo aqui e já fazem pelo menos uns 3 anos, né, desde 2017, né, 4 anos aí que a gente tem abrigos recebendo a população venezuelana em Roraima, em Manaus, que está chegando no nosso país com extrema necessidade, numa situação de vulnerabilidade muito grave, né, saúde, documento, falta muita coisa. E aí, né, abriu essa vaga em Roraima e eu apliquei para a vaga e chegou a pandemia. Então, assim, nunca imaginava que eu ia acabar passando nessa vaga no meio de uma pandemia. De fato, quando eu apliquei para a vaga, ainda não havia pandemia no Brasil. A pandemia estava só na China. Isso em 2020. Mas eu decidi aceitar esse desafio e sabia que, aceitando esse desafio, eu ia ter que ter muito comprometimento, porque a responsabilidade era grande. Essas pessoas que estão em Roraima precisam muito, né, de esse apoio, dessa atenção que nós brasileiros temos total condição de dar. E aí eu decidi aceitar esse desafio, tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, da minha parceira, e fui para Roraima em março do ano passado, maio. E eu lembro até do caminho para ir pegar o avião em Guarulhos e ir para Roraima. São Paulo estava vazio, o aeroporto estava vazio, né? A gente estava numa situação de medo, de incerteza que era muito, né, estranha. E topei esse desafio, fui trabalhar lá, cheguei em Roraima, um Brasil muito diferente do que a gente conhece aqui em Jundiaí, muito calor, comida diferente, tem um rio maravilhoso lá, que é o Rio Branco, que corta a capital de Boa Vista, que é também muito bonito. E foi tudo muito transformador. E fui para lá com a missão de trabalhar com comunicação. E a minha missão era muito fácil de explicar ela. A minha missão era dar visibilidade para a situação que essas pessoas estão vivendo no Brasil, né? Então, quem são os refugiados? Quem são as histórias, né? Muito mais do que dar os números, de falar quantos mil venezuelanos existem aqui, mas de contar as histórias de quem são essas pessoas. E foi uma missão que
que me tocou muito, me transformou muito. Logo no início na minha primeira semana lá, eu estava com uma expectativa, poxa, eu nunca havia entrado num abrigo de refugiados e, de repente, eu estava trabalhando dentro de um no Brasil, né? Não tive que ir para o Oriente Médio, não tive que ir para outro canto do mundo para ter essa realidade. Então, assim, falando de envolvimento, falando de comprometimento, responsabilidade, empatia, não tinha como não pensar que eu precisava estar ali, que eu precisava estar apoiando essas pessoas, que as histórias daquelas pessoas podiam ser a minha, que a minha família podia ter decidido fugir do país por conta de buscar uma vida digna. E é isso que os refugiados buscam, uma vida digna. Eles não estão buscando tirar o emprego de ninguém, eles não estão buscando trazer insegurança, eles só querem ter uma vida digna. Então a empatia com eles, né, e de escutar antes de julgar, antes de trazer qualquer tipo de conceito, foi algo que me transformou muito, porque a gente vê todos os tipos de pessoas saindo da Venezuela por uma questão de necessidade. Isso é difícil se não tocar alguém se uma pessoa não vai lá e conhece essas pessoas. Então eu tive muito um privilégio de ter tido essa oportunidade desse trabalho para poder conhecer tantas histórias incríveis de transformação. Histórias de pessoas que quebraram qualquer obstáculo que elas tinham, né? Histórias de um casal cego que viajou 1.500 quilômetros para chegar à fronteira da Venezuela e do Brasil, para ainda ter que lutar no Brasil para conseguir um emprego, para conseguir uma boa moradia, para conseguir dignidade. Então, né, não faltam histórias aqui, poderia passar horas contando as histórias dessas pessoas incríveis que eu conheci nesse último ano e que também me trouxeram um senso de responsabilidade e comprometimento que eu nunca havia sentido tão forte quanto eu senti nessa missão. Que é uma missão que o Brasil chama de Operação Acolhida, e que de fato é uma grande operação acolhida, que a gente vai ter tanto o governo brasileiro quanto muitas ONGs, muitos padres, muitas igrejas de tudo que vocês podem conhecer ali apoiando, trazendo roupa, comida, trabalho, e tudo que essa população tanto precisa, né? Tanto os refugiados que de fato sofreram perseguição, quanto aqueles que estão em busca de melhores condições econômicas, né? Que a gente diferencia como o refugiado e o imigrante, né? Que tem essa diferença, que o imigrante ele até voltaria para a terra dele se ele tivesse melhores condições lá. Agora, o refugiado, provavelmente, ele não voltaria porque ele sofreu perseguição e porque ele corre algum tipo de perigo, ou risco, se ele voltar para a casa dele. Então, acolher uma pessoa refugiada é proteger vidas, né? Salvar vidas. E a Operação Acolhida, que é o que está acontecendo na região norte do Brasil desde 2017, tem essa missão de salvar vidas. E isso não se faz sozinho, né? Então, voltando para a pergunta que eu fiz lá no início, né? Quem ousa viver uma vida de envolvimento. Porque quando a gente decide também abraçar uma causa, a gente deixa muita coisa para trás. E nesse meu último ano, no meio de uma pandemia, senti muitas saudades, senti falta do conforto, senti falta da minha namorada, da minha família, da comida da minha mãe, de Jundiaí, que é uma cidade que eu adoro. Mas eu estava ali com uma missão, eu tinha um comprometimento, eu tinha uma responsabilidade muito grande e tive o privilégio de ter essa missão para aprender junto e ajudar o outro e também me ajudar. Então, nesse caminho, também senti que não era só eu ajudando o outro, eu também estava me ajudando com todo aquele processo. Então, assim, não dá para pensar que o envolvimento, a gente faz ele sentado numa cadeira, esperando as coisas melhorarem, assistindo a televisão, se revoltando com as notícias, né? Quando a gente vê algo assim, o que a gente fez para mudar aquilo? O que a gente fez para transformar qualquer tipo de inquietude que a gente tinha, revolta que a gente tinha? E quando eu pensava na situação que estava acontecendo no norte do Brasil, antes de aplicar para essa vaga, eu ficava muito incomodado. Eu falava, nossa, como que essas pessoas estão ficando? Como que quem está ajudando? E isso me levou para lá. A minha vontade de ajudar, a minha vontade de fazer algo por aquela situação, que para mim era uma situação de emergência muito grave, me levou para aquele local.
E obviamente essa decisão de me levar para lá, de aceitar, de entrar de cabeça no desafio desse, trouxe muito medo, trouxe muitas incertezas, trouxe muitas dores, mas tudo isso faz parte do processo de crescimento. Então eu vejo que discutir sobre o que está por trás da palavra envolvimento é importante demais, porque a gente tem que entender as raízes das nossas iniciativas. E eu tenho um monte de pessoas que às vezes me buscam: poxa, Lucas, eu queria muito trabalhar com ONG, queria muito fazer um trabalho voluntário, queria muito ajudar refugiados. E aí eu sempre faço uma pergunta para essas pessoas: o que você tem que vai proporcionar coisas boas a essas pessoas? Então não é que a gente chega assim: Lucas, eu quero fazer algum trabalho voluntário. O que você tem de melhor que vai fazer um trabalho voluntário melhor ainda? O que o Evandro tem de capacidade acadêmica, de gestão, que vai fazer ele ajudar o próximo? O que o Neto tem de habilidade de comunicação, que vai também ajudar o próximo? Então a gente também buscar dentro da gente quais são as nossas competências que vão poder ajudar o outro. Porque a gente não pode esperar que essas coisas vão vir até nós. A gente tem que tirar isso de dentro da gente e trazer, externalizar o que a gente tem de melhor dentro da gente. E isso é possível. Eu sempre vejo que isso é possível. A gente fica, às vezes, nessa situação de comodismo e de não envolvimento por achar que a gente vai ter um super-herói que vai aparecer e que vai trazer soluções para o mundo. Isso não existe, gente. Isso é um sonho, né? A gente tem pessoas incríveis que passaram pelo mundo: Jesus, Buda, e outros que trouxeram valores incríveis, né? De ética, de amor, compaixão. Mas se a gente ficar esperando aparecer mais um herói desses para dar para nós uma missão, isso não vai chegar. Porém, se a gente acreditar que se cada um identificar o que a gente pode trazer de melhor para o mundo e cada um buscar fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai impactar as futuras gerações e vai construir um mundo melhor. Então, o meu convite para vocês é de ousar o envolvimento, ousar a iniciativa, ter comprometimento com os seus valores, com a sua bondade, né? E ter responsabilidade com as suas ações. Porque a empatia de olhar o sentimento do outro e sentir que ali pode ser feito algo também precisa do comprometimento. E o comprometimento precisa da responsabilidade. E isso é um ciclo para chegar no envolvimento. Isso é um ciclo para chegar na iniciativa. Então, qualquer coisa que a gente quiser e acreditar que a gente pode impactar de bom no mundo, a gente pode. Mas a gente não pode acreditar que a gente vai fazer isso sozinho. A gente vai precisar conquistar o outro, nosso vizinho, nosso irmão, nosso professor, todo mundo, nossos pais. E essas pequenas ações, às vezes elas parecem pequenas, mas coletivamente elas são uma tsunami, né? São muito grandes. Então, o meu convite para vocês é de ousar o envolvimento e espero que vocês também busquem encontrar dentro de vocês o que vocês têm de melhor para trazer para o mundo. Tenho certeza que cada um presente nesse mundo tem algo para trazer de bom para o mundo e a intenção e a iniciativa vão fazer isso acontecer da melhor forma possível. E muito obrigado pelo convite mais uma vez e fico à disposição para conversar com vocês, deixar meu contato e para mim é um grande prazer estar aqui falando com o Divino novamente e espero que a gente se encontre novamente com mais experiências e mais histórias para contar e com sempre esse lado, né, desses valores que são sempre uma necessidade humana, né? Somos humanos e precisamos de nós para tornar as coisas melhor. Obrigado. Muito provocativa essa nossa consideração, essa nossa fala aqui, a fala do Lucas. Obrigado, Lucas. Será que estamos dispostos a uma vida de envolvimento? Essa é uma reflexão para a gente guardar no coração com toda certeza. Irmão do Selene, Lucas, muito obrigado, né, pelas considerações de vocês.
é muito bom saber que nós estamos juntos nessa missão. Agradeço do fundo do coração a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Identidade Divino e de dizer que, acima de tudo, esse é sempre um convite, a gente a renovar a nossa vocação salvatoriana e, ao mesmo tempo, aprofundar os aspectos que nos levam a nos envolvermos sempre mais na missão de Jesus. Envolvimento, empatia, comprometimento e responsabilidade. Isso é o que nós, enquanto instituição, queremos gerar no mundo. Um tipo de ser humano que seja capaz de enxergar o outro, né, e de se responsabilizar, de ter empatia, de se comprometer, de se envolver com o outro. Muito obrigado, uma boa noite e até o nosso próximo evento, onde falaremos sobre o eixo da universalidade. Até lá!